Está começando pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências, na busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. A irritação, cólera ou ira são palavras que, a princípio, nos remetem a algo negativo. Muitas vezes, as usamos até como uma expressão de defeito de caráter. De fato, conviver com alguém nervoso ou irritado não é nada agradável. Mesmo que todos nós experimentemos momentos de irritação, afinal de contas, em termos de estresse, quem nunca ficou nervoso que atire a primeira pedra, nós não apreciamos a ira ou a raiva. Parece coisa de quem perdeu o controle da situação. Na mitologia greco-romana, a fúria era um dos nomes dados a certas criaturas sinistras que puniam os homens no inferno. Elas eram representadas como mulheres aladas de aspecto terrível, com olhos que vertiam sangue ao invés de lágrimas e madeixas trançadas de serpentes. O mito romano entendia que as fúrias, também chamadas de eríneas, seriam irmãs encarregadas da vingança por um crime cometido. Elas entravam em ação quando os parentes da vítima lançavam uma maldição no criminoso e então tinham de persegui-lo até o Tártaros, o mundo dos mortos, e mesmo ali elas nunca o deixavam em paz. Para os romanos não havia sacrifícios ou libações que pudessem aplacar a ira das fúrias. Elas não levavam em conta nenhuma atenuante e castigavam sem piedade toda ofensa cometida contra a sociedade ou a natureza. Este era um claro símbolo do desejo humano por vingança, mesclado com o reconhecimento de que essa mesma vingança não pode ser realmente justa ou satisfatória quando executada por seres humanos. Sem contar que, se cada um fizer justiça com as próprias mãos, a sociedade entra em colapso, e os antigos gregos e romanos já pareciam reconhecer isso. Enquanto estamos falando do mundo e da religião dos antigos, não é muito difícil dissertar sobre este assunto da ira. Mas, quando focamos a temática dentro de um contexto cristão, aí a coisa se torna mais complicada. Afinal de contas, o Deus dos cristãos pode ficar irado? Essa é realmente uma indagação muito complicada, porém ela é justa. Veja, Deus se enfurece? Ele se irrita? Teria o Todo-Poderoso sentimentos tão humanos? Aqueles que não desejam admitir ou pelo menos trabalhar com a hipótese de uma divindade com sentimentos de raiva, correm para declarar: não, de jeito nenhum, Deus é amor, é todo bondade, é simplesmente inconcebível que ele tenha sentimentos assim. O famoso ateu Richard Dawkins, apontando para a descrição bíblica da ira de Deus, afirmou que este Deus do Antigo Testamento é um ser mais desprezível que alguém poderia descrever. Segundo Dawkins, para ser mais atraente, este Deus da Bíblia não deveria ter esses sentimentos. Mas, ao invés disso, o Deus bíblico é ciumento, implacável, vingativo, caprichoso, maléfico e tirano. Uma boa pergunta para fazer ao ateísmo de Dawkins é a seguinte: como alguém poderia não existir e ser tudo isso ao mesmo tempo? Afinal, Deus existe e é tudo isso que Dawkins escreveu a respeito dele, ou ele não existe e os adjetivos citados não têm o menor sentido? Bem, isto foi uma digressão. O fato é que Dawkins demonstra desconfortado com a imagem bíblica de um ser que pode se irritar e demonstrar com força a sua ira. E, como já dissemos anteriormente, não é somente ele que tem essa dificuldade. Alguns religiosos de diferentes igrejas parecem nutrir o mesmo sentimento em relação à imagem irada de Deus. Certo tempo atrás, o teólogo Marvin Moore, editor-chefe da revista Sign of the Times, escreveu sobre um amigo que não aceitava a ideia de Deus irar-se. Então ele perguntou a esse amigo: como você se sentiria se flagrasse um bandido perigoso em sua casa molestando uma de suas filhas? O amigo não demorou nem um segundo para responder: eu me sentiria como um assassino de bandidos pronto para agir. Então Moore aproveitou e deixou a pergunta: e como você pensa então que Deus se sente quando vê os seus filhos sofrendo atos de violência? Da mesma forma, respondeu ele, repensando, é claro, os seus conceitos sobre a ira de Deus. Interessante como as nossas ideias mudam quando a perspectiva nos envolve mais pessoalmente. Agora,
É óbvio que existe um hiato muito grande entre os sentimentos de Deus e os nossos. Por exemplo, eu amo, Deus ama, mas a Bíblia diz que Deus é amor, eu não sou amor. Eu amo, mas poderia não amar. O amor não é um fator implícito em mim, mas Deus não tem como não amar. Isto faz parte intrínseca de seu ser. Por outro lado, porém, não podemos distanciar tanto o sentimento de Deus em relação ao nosso, a ponto de criarmos um Deus tão distante que não podemos dizer absolutamente nada acerca do seu caráter e de como ele lida com o mal. Isto seria um absurdo teológico. Veja, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, certo? E embora isto não signifique que sejamos um decalque exato da divindade, não podemos anular por completo certas correspondências, senão estaríamos esvaziando muito o ser de Deus e as verdades que ele revelou acerca de si mesmo. Outra coisa que precisamos aprender é que amor e ira não são sentimentos opostos, pelo contrário, eles são complementares. Muitos pensam erroneamente que quem ama não ira, e quem ira é porque não ama. Isto não é verdade. Somente aqueles que são capazes de experimentar um genuíno sentimento de ira é que podem amar no sentido exato da palavra e vice-versa. Pais que amam de verdade seus filhos farão de tudo para livrá-los do perigo. Mas para isto, às vezes é necessário usarem a ira como meio de protegê-los. O próprio Senhor Jesus declarou certa vez, segundo uma citação do Apocalipse, o seguinte: eu repreendo e disciplino a todos que amo. Apocalipse 3, verso 19. Essa passagem é uma versão mais ou menos parafraseada de Provérbios, capítulo 3, verso 12, que diz que o Deus de Israel repreende aos que ele ama como um pai repreende seus filhos. Mas é interessante notar que este verbo no hebraico, yakar, que em algumas Bíblias se traduz como repreender, pode também ser traduzido por endireitar, argumentar, convencer ou até mesmo castigar. Hoje vivemos numa sociedade permissiva, onde termos como castigo e repreensão tornaram-se quase que uma linguagem proscrita, mas, se aplicados com amor, elas se tornam os meios mais eficazes de ensinar algumas preciosas lições na vida. E tem um detalhe a mais e que não podemos emitir. É o seguinte: por mais que a ideia de um Deus irado não seja o quadro mais politicamente correto que poderíamos apresentar da divindade, no fundo, não precisamos ir muito longe para admitir que milhões de pessoas, e talvez você e eu, também ansiamos pela intervenção de um Deus irado. Onde está Deus quando massacres acontecem? Onde está Deus quando inocentes ficam a perigo por causa da maldade humana? São muitas as imagens diárias que nos levam sempre a perguntar: onde está Deus? E não nos iludamos. Essas são imagens que nos causam irritação, ira. Que pessoa não sente raiva na hora de lutar contra um câncer ou enterrar um filho que morreu assassinado por um assaltante? Podemos até usar um eufemismo como comoção ou tristeza, mas o mecanismo cerebral diante de certas realidades é muito mais forte que qualquer jogo de palavras. De acordo com artigos publicados por especialistas em saúde mental, a ira ou a raiva são emoções primárias, naturais e maduras, experimentadas virtualmente por todos os seres humanos em todos os tempos. Tais sentimentos são relacionados funcionalmente com a necessidade de sobrevivência. Neste sentido, o que os psicólogos dizem é que a função da raiva seria nos dar energia para manifestar o nosso desagrado diante de situações que não deveriam ser assim. Portanto, negar tais emoções, segundo os especialistas, é prejudicar-nos a nós mesmos, pois é como se passássemos a vida toda vivendo uma realidade falsa. O problema é quando não sabemos controlar nem canalizar esses sentimentos, gerando, por exemplo, o ódio e a falta de perdão. Aí o sentimento, que em princípio seria natural, se transforma em ódio. E como disse alguém, o rancor é apenas um veneno que você toma querendo que o outro morra. Assim, apenas quando compreendemos corretamente o lugar, extensão e objetivo da raiva dentro de uma perspectiva divina, é que também podemos expressá-la sem cair nas garras do ódio. A ira de Deus não é, portanto, a fúria de um Senhor caprichoso ou ciumento.
é a resposta divina ao mal que aflige os filhos que Ele tanto ama. Se entendermos que Deus se ira contra o mal e declara guerra contra o mal para libertar os seus filhos, então fica mais fácil compreendermos algumas assustadoras descrições que encontramos na Bíblia Sagrada. Veja, por exemplo, esta estranha passagem do Apocalipse capítulo 14. Se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe sua marca na fronte ou na mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Apocalipse capítulo 14, versos 9 e 10. Segundo o Apocalipse, a ira de Deus aqui referida é demonstrada no derramamento de 7 terríveis pragas que cairão sobre a terra nos dias finais da história terrena, justamente um pouco antes da volta de Jesus ao planeta Terra. Portanto, essas pragas são um evento ainda futuro, elas não se cumpriram ainda e descrevem-se como um transbordamento do cálice da ira de Deus, isto é, um esgotamento da sua paciência. E muitas pessoas serão atingidas por essas pragas, como se pode notar do livro de Apocalipse, capítulo 16, verso 1. Agora veja, isto não significa uma negação da realidade de que Deus é amor, de maneira nenhuma. Aliás, a própria Bíblia revela que Deus não deseja que ninguém morra. Veja o que Deus em pessoa falou aos ouvidos do profeta Ezequiel. Não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Ezequiel capítulo 33, verso 11. E se olharmos o Novo Testamento, perceberemos que ele também descreve a mesma coisa, especialmente ligado ao juízo final. Veja mais esta passagem. O Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns a têm por demorada. Porém, é paciente para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. 2 Pedro capítulo 3, verso 9. O que precisamos entender é que há 2 imagens claras de Deus na Bíblia e que alguns erroneamente entendem como conflituosas, mas elas não são. São antes aspectos necessários da existência lógica de um Deus perfeito, equilibrado e coerente. Uma pessoa eternamente enfurecida não teria condições de ser carinhosa, paciente, amorosa, bondosa, etc. Porém, uma pessoa eternamente calma, serena, tranquila, enfim, educada demais, também não teria condições de enfrentar um bandido armado para defender a sua prole, a menos, é claro, que ela mude radicalmente de boazinha para agressiva. Você consegue imaginar policiais treinados pedindo gentilmente licença a um sequestrador na hora de invadir o cativeiro e libertar a vítima? De maneira nenhuma. É por isso que no Apocalipse Jesus é ao mesmo tempo um cordeiro manso e um leão feroz. Um leão com esplendor divino que ruge em defesa de seus filhos. E por que ele não rugiu ainda? Realmente, esta é uma pergunta que todos nós fazemos. No Apocalipse capítulo 6, verso 10, João apresenta o quadro simbólico das almas dos mártires clamando pela intervenção divina. Elas clamam: até quando, ó santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? O grito desses mártires, na verdade, é o grito de todos nós, especialmente quando o mal bate à nossa porta. Mas você se lembra do texto que lemos de Pedro? A tardança da intervenção divina tem um quê de misericórdia. Entenda isto. Alguns tipos de cânceres não podem ser extirpados senão através da cirurgia ablativa, isto é, com a amputação do membro atingido. Se o médico não fizer isto, a doença pode se espalhar pelo corpo inteiro. Do mesmo modo é em relação ao mal que existe no universo. Deus não pode permitir que ele continue existindo para sempre, mas antes de removê-lo, Deus, como um hábil cirurgião, tenta primeiramente curar as células afetadas, no caso, nós, para que a remoção do maligno não precise necessariamente nos remover juntamente com ele. Mas é aí que está a nossa vantagem e, ao mesmo tempo, o nosso drama. É que nós podemos decidir se queremos ou não ser curados por Deus, se queremos ou não fazer parte daquilo que será extirpado. E Ele, apesar de ser todo-poderoso, respeita a nossa decisão.
Se aceitarmos, teremos o paraíso. Se recusarmos, ele terá que nos remover juntamente com as partes permanentemente afetadas pelo mal e então nos destruir, ainda que não deseje fazer isto. Em outras palavras, Deus é todo-poderoso, mas ele assumiu um ponto vulnerável. Sabe qual é? Ele pode ser rejeitado. E não podemos nos esquecer que até que o câncer, que em nossa metáfora simboliza o mal, até que esse câncer seja eliminado ou extirpado do universo, infelizmente, ainda veremos cenas de destruição, violência e sofrimento. E não há garantias de que as pessoas inocentes sejam privadas. Afinal, mesmo nós que dizemos amar a Deus e ansiar por sua vinda, ainda somos muito apegados às coisas deste mundo, não é mesmo? E esse apego talvez é mais do que deveria ser. Portanto, se Deus nos livra de todo o mal, talvez jamais almejaremos a pátria superior que Ele prometeu. É a dinâmica do grande conflito. Se sofrermos demais, não suportamos. Mas se sofrermos de menos, nunca saberemos quão mal é o mal e não desejaremos ardentemente ser libertados dele. E essa libertação definitiva do mal, que envolve a volta de Jesus ao mundo, demanda uma consagração espiritual daqueles que dizem ser o seu povo. E o apóstolo Pedro escreveu uma vez que, já que sabemos o futuro da história, é nosso dever como crentes viver de maneira santa e piedosa, aguardando e apressando o dia de Deus. 2 Pedro capítulo 3, verso 12. Algumas traduções dizem apressando-se para a vinda do dia de Deus, o que também oferece um sentido muito interessante, porque, de fato, quando nós estamos amando a volta de Cristo, devemos apressá-la e, ao mesmo tempo, nos apressar para ela, isto é, nos preparar para o seu encontro. O problema é que muitas vezes somos indolentes demais com essa preparação, esquecemos que o mundo não é o nosso lar eterno. Aí vem o sofrimento e nos lembra disso. O famoso intelectual C.S. Lewis, autor das Crônicas de Nárnia, escreveu certa vez que o sofrimento é o megafone de Deus para o mundo. É verdade. E não significa que Deus é o causador das tragédias. Lembre-se, há pelo menos 4 diferentes causas para certos males que acontecem na história. A primeira é aquela causada pelo próprio inimigo de Deus, comumente chamado de Diabo e Satanás. A segunda é resultado de causas naturais. Afinal de contas, vivemos num universo entrópico em que coisas morrem, estragam e deterioram. Todos os dias estamos sujeitos a esses males naturais. Em terceiro lugar, vem o mal como resultado de uma consequência acerca de algo ruim que fomos advertidos, mas continuamos fazendo. Por exemplo, a perda da saúde devido à negligência dos hábitos alimentares ou ao estilo de vida. E, finalmente, o quarto e último causador, quando Deus intervém diretamente na história, trazendo aprovação ou um dilema qualquer. Nesta quarta situação, lembremos que Deus pode enviar uma provação para amadurecer a fé de uma pessoa, acordá-la para uma realidade, etc. Ou pode simplesmente fulminar um indivíduo com o esplendor de sua glória, como já fez algumas vezes no passado e fará de maneira mais completa no dia do juízo final. Mas é importante saber que Deus prova, mas não tenta ninguém. Tentação é coisa do inimigo de Deus. E por que Deus não salva todo mundo? Não seria mais prático, mais fácil? Na verdade, existe uma doutrina chamada universalismo que propõe que todos serão salvos, segundo alguns, até mesmo o diabo. São vários os segmentos religiosos que se acertam com esta doutrina. Contudo, é importante dizer que este não é um ensinamento bíblico. A palavra de Deus é clara em afirmar que nem todos irão para o paraíso. Alguns se salvarão, outros não. Ademais, essa ideia de salvação compulsória, se é que podemos dizer assim, anula a noção de livre-arbítrio que estes mesmos grupos tanto acentuam. Se não for assim, veja, imagine Deus como um vendedor esperto daqueles que convencem você de todas as formas a comprar o que ele está vendendo. Você está com pouco dinheiro e não quer definitivamente comprar nada, mas ele lhe engana e diz: eu não quero vender nada para você, quero apenas mostrar o meu produto.
Ele leva você para um canto, oferece água, um cafezinho, elogia algo de sua família, diz torcer pelo mesmo time de futebol, enfim, finge ser um de seus melhores amigos naquele momento. Depois de horas nesse lero-lero, ele o envolve e, quando você vê, já assinou o contrato de algo que definitivamente não queria comprar. Com todo respeito aos irmãos universalistas, ou seja, aqueles que creem na doutrina da salvação universal, é exatamente essa a imagem de Deus que tal ensinamento nos oferece. Perceba a situação. Suponhamos que alguém não queira ser salvo. O meu dever cristão é testemunhar o evangelho para ele e apelar-lhe ao coração. Mas se ele se recusar até o fim, bem, este é um direito que lhe assiste. Mas aí ele morre e, segundo essa doutrina, volta a reencarnar quantas vezes forem necessárias até que ele mude a sua mente e aceite a salvação. Mas espere, não é exatamente isto que o vendedor esperto tentou fazer comigo? Salvação não pode ser um vício que me obriga a fazer algo mesmo contrário à minha vontade. Deus está mais interessado em salvar você do que uma mãe de tirar um filho de uma casa em chamas. Mas Ele não fará isto sem a sua aceitação. E Ele luta até o fim contra o diabo apenas por sua causa. Mas a decisão final ainda é sua. Deixe-me contar uma história para você que talvez esclareça tudo o que acabamos de dizer nesse programa. Uma vez no faroeste americano, naquela época em que as pessoas lutavam e brigavam com revólveres, um homem lutou contra o outro num bar e por isso foi condenado à pena de morte. Aquele homem seria enforcado. Mas alguns membros da comunidade resolveram escrever uma carta ao governador suplicando misericórdia para aquele condenado. O governador atendeu ao pedido, mas antes de dar o livramento ao homem que estava condenado à forca, resolveu saber para quem ele estava dando perdão. Então o governador, disfarçado de religioso, de padre, foi até a cela aonde aquele homem estava preso. Com a Bíblia debaixo do braço, ele falou: "Meu amigo, deixe-me oferecer-lhe algo importante que está dentro deste livro." O homem na cela começou a gritar e falou: "Não quero saber de você, suma daqui com esse livro." O governador, novamente disfarçado de padre, levantou a Bíblia e falou: "Por favor, deixe-me falar com você, algo importante está aqui dentro." Mal sabia aquele homem que a sua carta de perdão estava dentro da Bíblia, mas novamente, desconhecendo quem era aquele religioso que o visitara, ele gritava e expulsava-o dali. Quando o governador finalmente foi embora, o carcereiro chegou e disse: "Você é um louco, você rejeitou a sua salvação. Aquele homem não era apenas um padre, ele era o governador disfarçado, e dentro daquela Bíblia estava a carta com seu perdão." No dia da execução, aquele homem teve a forca colocada ao pescoço e deram-lhe as últimas palavras. Ele se dirigiu aos jovens e falou: "Eu não estou sendo, nesta manhã, condenado pelo crime que eu cometi. Não, senhores. Nesta manhã, eu estarei sendo condenado pelo perdão que eu recusei." Se você entender isto, você entende esta mensagem. De acordo com o Apocalipse, a história do mundo terminará com um lago de fogo e enxofre diante do juízo de Deus. Este fogo não é um fogo comum que causa apenas queimadura. Ele causa tormento. O tormento da ausência absoluta de Deus. Agora imagine o próprio Senhor do trono da sua justiça, olhando para os ímpios e pecadores sendo queimados e pensando: vocês estão aí não por causa dos crimes, dos erros, dos pecados que cometeram, mas por causa do perdão que recusaram. Jesus morreu na cruz do Calvário para que ninguém precise enfrentar a ira de Deus. E você? De que lado você fica dessa história? Que opção você escolhe? A da ira ou do perdão do nosso Senhor? Pense nisto, porque a sua salvação dependerá da sua escolha. E a gente vai ficando por aqui, mas semana que vem temos um novo encontro aqui na TV Novo Tempo para mais um programa Evidências. Até lá!